Eu não sei se vocês estão por dentro, mas de uns tempos pra cá eu percebi que a Marvel tá lançando alguns crossovers bem diferentes. Eles estão trazendo encontros com ícones de outras franquias, e Predador vs Wolverine é um dos mais irados até o momento. E se você quer saber o que rolou nessa treta entre esses dois monstros, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para aquele amigo que se amarra em HQ. Dito isso, bora pro vídeo. A história começa no Canadá, no meio de uma floresta, e o Wolverine aparece todo arrebentado, cheio de feridas e mal consegue se manter de pé. Cara, quando eu li essa HQ pela primeira vez, eu fiquei tipo, o cara é o Wolverine, e quem em sã consciência iria conseguir bater de frente e ainda conseguir arrancar metade do ombro do Wolverine? E foi aqui que eu me liguei que o Logan estava sendo caçado por um dos maiores predadores, e claro, aquela clássica mira em triângulo tinha que aparecer. Apesar do Wolverine tentar reagir para conseguir se defender, a real é que ele tá em completa desvantagem. O cara tá todo ferrado e lento por causa dos machucados, e mesmo assim ele não desiste, ele se arrasta até a beira de um penhasco e se esconde. Lá de baixo ele observa o predador no alto, saindo da camuflagem e se mostrando. Enquanto o Wolverine estava sendo procurado pelo predador, a gente que está lendo a HQ percebe que essa luta é quase uma dança mortal, onde o Wolverine, mesmo todo ferrado, ainda com aquela fúria animal, segue tentando virar o jogo, e o predador, meticuloso como sempre, segue jogando com a vantagem tecnológica. Essa cena passa a sensação de que não tem herói ou vilão, são apenas dois monstros da natureza testando quem realmente merece sobreviver. Mas é então que o editor muda a narrativa para o passado, para ser mais exato, por volta de 1900, no território do Alasca. Nesse ponto da história, o Logan vive como caçador de castor, vendendo pele de castor e ganhando apenas o suficiente para conseguir sobreviver. Longe daquele local, no meio daquela tempestade, algo ainda mais estranho acontecia. Uma nave alienígena pousava em silêncio absoluto, como se o próprio gelo abafasse o impacto. Mas é então que um predador encontra o corpo de outro caçador da sua espécie, caído e morto depois de um X1 com uma tribo local. E sem hesitar, ele recolhe a shuriken deixada para trás e dá início à sua própria caçada. Por outro lado, pressentindo que uma tempestade pesada estava se formando, Logan resolveu deixar sua caverna e seguir até uma vila enfiada bem no meio do nada. Basicamente, o lugar era dominado por lenhadores, caçadores e mineradores e as poucas mulheres que viviam com eles. Normalmente, por ser mais reservado, o Logan sempre evitava se misturar, mas de vez em quando ele aparecia por lá em busca de suprimentos ou uns trocados ou simplesmente um gole de bebida bem forte. Mas acontece que naquela noite as coisas não ocorreram totalmente 100% tranquilas. Tudo começou a dar errado quando um grupo de homens resolveu bancar os espertos e tentou roubar o Logan. Cara, sinceramente, eu já tomei algumas decisões ruins na vida, mas esses caras me superaram. Apesar de querer evitar brigas desnecessárias, parece que a confusão sempre encontrava uma maneira de achar o Logan. E de uma forma ou de outra, o Logan sempre colaborava, enfiando a porrada em todo mundo que entrava no seu caminho. Depois de toda aquela surra, debaixo de toda aquela neve, um homem se aproxima desesperado, pedindo que o Logan o ajudasse a encontrar o seu filho que foi sequestrado e está sendo mantido como refém. Sem ao menos questionar os motivos que fizeram o filho do homem ser sequestrado, o Logan resolve se envolver, mesmo sendo o tipo de pessoa que não se mete na vida de outras pessoas. Apesar desse detalhe, o Logan ainda carrega dentro dele uma parte que ainda se importa, e quando o assunto é criança, podemos dizer que o coração do nosso querido Wolverine dá uma leve derretida. Porém, enquanto eles faziam a procura pelo filho desaparecido, o predador aparece fazendo uma espécie de treinamento nas montanhas, caçando e matando uma cacetada de animais. E sem falar que ele ainda tirou um tempinho para poder surfar com um golfinho, só para depois poder dar cabo dele. Quando eles finalmente chegam no local, o Logan não segura sua raiva e com uma rapidez ele facilmente avança, explodindo em fúria e derruba cada sequestrador que apareceu na sua frente. Mas é nessa hora que o jogo vira, porque o safado que pediu a ajuda do Logan atira nas costas deles e diz a verdade. Ele tinha contratado os bandidos desde o começo e só armou tudo para poder se livrar deles depois. Porém, assim como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco, assim foi a vitória desse ladrão. A traição não ficou impune. Antes que o safado pudesse comemorar, o predador aparece e vaporiza o cara com um famoso canhão de ombro. Diferente do Zé Ruela, que agiu na covardia, o Logan já estava de pé e curado, e graças ao seu fator de cura, sua primeira decisão é partir pro ataque. Ele até consegue ferir o predador, mas o problema é que ele quebra as garras do Logan e investe com uma lança que atravessa o corpo do Wolverine como quem corta um pão no café da manhã. Ele até consegue escapar e apesar de estarem completamente feridos, assim como o Logan, o predador também tem suas maneiras de se curar. Apesar de ter aquela fama de invencível, o Logan admite que o predador estava em outro nível de força. Levando em consideração que ele nunca fugiu de uma luta, o Logan sabia que se ele quisesse vencer aquela treta com o predador, ele iria precisar ser mais esperto. Caso contrário, ele iria se tornar mais um ornamento ensanguentado pendurado em uma árvore. Enquanto o predador dava início ao seu contra-ataque, o Logan já tinha tudo planejado. Ele decidiu levar o predador até a caverna de um urso, e é nessa hora que o urso ataca o predador, dando o Logan a chance perfeita para ele poder sumir. Por
um breve momento, enquanto estendia sua mão para o alto, sorrindo, acreditando que venceu aquela luta, enquanto se afastava daquele local, carregando consigo a shuriken que feriu seu corpo, o predador aparece de onde o urso tinha agarrado ele, carregando a cabeça do urso. Mas o que o Logan não sabia era que aquele suposto fim era só o início de uma caçada que iria se estender por mais de anos. Nesse momento, depois do choque brutal no Alasca, a narrativa pula para a selva da América do Sul, e lá o Wolverine atua como parte da Equipe X, um esquadrão secreto de mutantes sob as ordens do Professor Thornton, que é composta pelo Wolverine, Cruel, Maverick, Jackson e Dente de Sabre. Até então, a operação era planejada para ser rápida e precisa, mas tudo desanda para o caos quando 5 predadores aparecem na mata, caçando como sombras armadas até os dentes. E claro, entre eles está o mesmo predador que tinha cruzado o caminho do Logan anos atrás, só que agora ele estava acompanhado de reforços. Enquanto Wolverine subia pela torre de vigilância para poder tomar controle da região, o primeiro a ser pego pelo predador é Cruel, que é rapidamente envolvido e dominado pela rede de um dos caçadores. A Equipe X era um time escuro que fazia trabalho sujo, tipo assassinar um político, explodir uma represa, confiscar uma plataforma de petróleo ou até mesmo desmembrar um cartel, tudo isso em nome da subversão geopolítica. Apesar de estarem na desvantagem de 4 contra 5, o Logan não recuava. Até então, embora não tenha plena memória do massacre antigo, o Logan levava consigo pendurado no pescoço uma shuriken que mantinha como um troféu ou cicatriz do seu subconsciente. Sem pensar muito no que fazer, no auge da sua raiva, ele agarra a arma alienígena e com uma extrema brutalidade ele a lança em direção ao predador e consegue virar o jogo. Apesar de um deles conseguir se esquivar, o disco ainda conclui o seu trabalho, corta o ar e atravessa um dos predadores, derrubando a fera e nivelando o gamer. No meio do caos, o Logan tenta manter a cabeça fria e decide puxar a equipe para uma retirada organizada, mas o ordinário do Dente de Sabre não aceita recuar, e tomado pela sede de sangue, ele segura sua arma e começa a fazer vários disparos consecutivos, e na tentativa de ferir um inimigo invisível, ele acaba sendo atingido por um predador em modo de camuflagem. Apesar de ter uma lâmina atravessada pelo seu corpo, o fator de cura do Dente de Sabre o mantém de pé, e mesmo todo ferrado ele decide dar um abraço em um dos predadores, o que consecutivamente acaba eliminando um inimigo no processo. Mas independente se eles derrotaram um ou dois, os predadores seguem ganhando a disputa, porque quando eles corriam, Jackson é surpreendida por uma armadilha erguida pelo pescoço. Sem chance de escapatória, ela tem a sua cabeça arrancada do seu corpo e é jogada diante dos seus aliados. Logo em seguida, uma explosão arremessada pelos predadores atinge em cheio Logan e Maverick, deixando os dois gravemente feridos. No limite da resistência, Maverick ainda encontra forças para poder salvar o parceiro, e antes que um predador atacasse o Logan pelas costas, ele reage e elimina o caçador, garantindo a sobrevivência do Wolverine. E mesmo todo ferrado, com o corpo todo rasgado, o Logan se mantém de pé e carrega o Maverick para longe daquele local. Eles recuam até um templo antigo escondido no coração da selva. Inclusive, esse é o mesmo ponto onde deveriam neutralizar o levante de um general rebelde. E lá dentro, em vez de respostas, eles encontraram um arsenal colossal, armas e munições explosivas suficientes para poder sustentar uma guerra inteira. É nesse momento que o general aparece pronto para o confronto. Surpreendentemente, ele propõe uma trégua, até porque, diante da ameaça dos predadores, ele deixa claro, ou uniam forças ou todos seriam massacrados. Apesar de terem criado uma breve esperança de vitória, a aliança dura pouco, até porque os caçadores entram no templo como sombras da morte, dizimando os soldados do general em questão de segundos. Sem saída, Logan e Maverick armam os explosivos e transformam o local em uma armadilha mortal. A detonação engole os predadores e o próprio general, em uma explosão que sacode a selva inteira. Pouco tempo depois, um helicóptero chega para resgatá-los. Até então, a missão termina com o trio ainda de pé. Sim, o trio, porque o safado do Dente de Sabre já recuperado estava naquele local, exibindo um sorriso selvagem como se nada tivesse acontecido. Porém, independente do que eles imaginaram, aquela não foi uma vitória, mas sim um respiro, até porque o futuro guardava novas caçadas, e a sombra dos predadores continuava rondando através de novos troféus. Eles não queriam dinheiro ou poder, eles não reconheciam fronteiras ou leis. Para os predadores, eles eram apenas animais que mereciam ser caçados. Fala galerinha que assiste meu canal, aqui quem vos fala é o Universo Nerdástico. E se você ficou até o final desse vídeo e quer saber a parte 2, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e comentar. Claro, o seu comentário é muito importante nesse vídeo, então engaja muito esse vídeo. Até a próxima, muito obrigado por vocês que ficaram até aqui novamente. Valeu!